Olá, mulheres pelo mundo! Como é que vocês estão hoje? Sejam bem-vindas a mais um episódio deste podcast que vai te ajudar a colocar mais um carimbo no seu passaporte terapêutico. Meu nome é Paloma, sou psicóloga de Mulheres pelo Mundo, supervisora e mentora de PSIs, e esse é um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Este episódio de hoje é uma celebração aos vínculos femininos, a amizade feminina. Aqui nós vamos desconstruir todo e qualquer estigma sobre rivalidade e competição entre mulheres. E eu vou te mostrar por que a amizade feminina pode salvar a sua vida e a sua imigração. Então, bora pro papo de hoje? Pois bem, eu já falei num episódio anterior aqui sobre a importância da rede de apoio, de ter uma rede de apoio fortalecida, tanto para a sua vida quanto para a sua imigração. Sobre a importância de se sentir amparada, pertencente, validada, de ter com quem trocar, desabafar, enfim, existir. Então, por que eu quero falar especificamente de amizade feminina? Um adendo aqui, antes da gente começar essa discussão. Eu não tô tirando o valor das amizades masculinas, tá? Nem tô dizendo que você precisa erradicar todas as suas amizades masculinas. Inclusive, queria mandar um alô pro meu amigo maravilhoso, Lucian. Se você está ouvindo esse alô, amigo, é porque, lembrei de você. Porque o Lucian, ele me pediu no WhatsApp especificamente para eu mandar um alô para ele. E aí, gente, eu achei, assim, uma coisa muito anos 90, sabe? Quando as pessoas ligavam para os programas de rádio para pedir que o apresentador mandasse um alô. Então, amigo, aqui está o seu alô. Mas então, voltando aos vínculos femininos. Se você escutou o segundo episódio deste podcast, que se chama Mulher Imigrante, Você é Louca? Talvez você se lembre que eu falo lá que o ser mulher, e mais especificamente o ser mulher imigrante, desperta algumas dores e feridas muito particulares do universo feminino, que estão muito relacionadas à forma como a sociedade foi construída e construiu o papel da mulher, a função, a expectativa, enfim. Então, tem certas vivências, certas feridas que apenas uma amizade feminina, apenas outra mulher vai poder te validar, te acolher, te compreender, sabe? Não que alguém tenha que ter passado exatamente pelo que você passou, mas porque existem lugares muito apertados que nós mulheres fomos ensinadas a caber, que apenas nós mulheres vamos saber aonde que aperta, aonde que dói, sabe? O peso disso. E claro, não é que todas as dores femininas sejam iguais, não é isso. Mas a sociedade patriarcal em que a gente está inserida transforma algumas dores femininas em coletivas. Então, sim, de certa forma, nós mulheres nos impactamos, mesmo, claro, de formas diferentes, com feridas e processos semelhantes, por conta, dessa questão histórica e social da nossa sociedade e da nossa cultura. Ou seja, questões de gênero que estão intimamente ligadas na nossa autoestima, no nosso senso de valor, nas nossas relações, nos nossos vínculos. Então, às vezes, algumas mulheres têm certa dificuldade, certos estigmas sobre se relacionar com outras mulheres, relações afetivas, relações de amizade. Porque, sim, por muito tempo, e não é algo que exista só no nosso passado, Atualmente, nós também somos muito influenciadas em relação a isso. Por muito tempo, a gente foi ensinada que mulheres são competidoras, rivais, que são falsas, são superficiais, que não são confiáveis. E isso molda, Isso molda a nossa visão. E principalmente partindo do pressuposto que muitas mulheres foram ensinadas a se relacionar a partir do medo de não serem aceitas, a partir do medo de não ser boa o suficiente, a partir do medo de não ser adequada, de ser desajustada. Então, socialmente falando,
outras mulheres são colocadas ali ao nosso lado como uma competição, como uma corrida, que aí vira uma comparação, que aí vira um distanciamento, e aí vira um grande campo minado onde as mulheres precisam temer umas às outras. Porque olha, eu não sei vocês, mas por muito tempo eu escutei que fazer amizade verdadeira com outras mulheres era algo muito difícil e que, na verdade, era mais fácil fazer amizade com homens do que com mulheres. Porque as mulheres são falsas, invejosas, superficiais, competitivas, fofoqueiras. Você já escutou alguma coisa desse tipo? E se você escutou, como que você acha que isso moldou a sua visão, o seu imaginário acerca de relações femininas? Eu confesso que houve um tempo na minha vida, muito distante, né, graças a Deus, mas houve sim um tempo na minha vida em que eu achei que eu tinha muito mais facilidade de fazer amizade com homens do que com mulheres. Porque, né, você tá ali inserida numa cultura que te faz acreditar isso, uma cultura machista. E se você não tiver um mínimo de consciência de gênero, você acaba realmente acreditando e comprando todas essas ideias. Então, por algum tempo no meu passado, eu realmente cheguei a acreditar que eu tinha muito mais facilidade de fazer amizades com homens do que com mulheres. E que fazer amizade com mulher era algo muito difícil. Sim. E o que essa crença fez comigo lá naquela época? Ela me isolou, ela me fragilizou, ela realmente dificultou que eu me abrisse para relações de amizade com outras mulheres. Até porque, olhando aqui por uma outra perspectiva, se você é ensinada que fazer amizade com outras mulheres é algo instável, algo perigoso, sei lá, algo muito difícil, você concorda comigo que, consequentemente, você está sendo ensinada e acreditando que você é uma pessoa difícil, né? Porque se as mulheres são difíceis de fazer amizade, se você é mulher, se você se identifica como mulher, automaticamente você está acreditando que você é uma pessoa difícil de se fazer amizade. Que você é uma pessoa falsa, mentirosa, instável, enfim. Mas aí eu quero ir um pouco mais profundo. Você já parou para refletir por que nós somos ensinadas ou levadas a acreditar que os vínculos femininos são falsos? Gente, nada é por acaso, nada é acidental. Não tem muito pra onde ir, né? Tem aí um grande dedo do machismo, da nossa sociedade, como ela é estruturada e como ela se estruturou. E pra falar sobre isso, eu trouxe aqui este queridinho, o livro Aurora, da Marcela Ceribelli, porque quando eu tava pensando nesse assunto, né, rivalidade feminina, vínculos femininos, eu lembrei de um capítulo do livro dela, o capítulo Fofoca e Desunião Feminina. Nesse capítulo, ela traz um pouco de como, historicamente, os vínculos femininos e, mais especificamente, a conversa entre mulheres foi transformada como algo negativo e até mesmo proibido e até mesmo punido. Em alguma altura, as mulheres, elas eram punidas se elas forem vistas conversando, né, aglomeradas, grupinhos de mulheres. Vou aqui ler um trecho para vocês, tá? Abre aspas. Poucas coisas são mais assustadoras para o patriarcado do que a união feminina. Em 1547, foi emitida uma proclamação proibindo as mulheres de se reunirem para balbuciar e conversar, ordenando aos maridos que mantivessem suas esposas em suas casas. Foi então que as amizades femininas se tornaram um dos alvos da caça às bruxas, transformando uma palavra que era sinônimo de amizade e carinho em motivo para a punição pública. As mulheres eram inclusive encorajadas sob pena de tortura a delatar amigas, irmãs, mães e filhas. E era o próprio marido quem aplicava a punição, que consistia em um tipo de freio de boca a ser usado pela mulher durante horas. Terrível e assustador, mas não consigo não me questionar. Por que assustava tanto a ideia de que mulheres conversassem entre si? Fecha aspas. Pesado, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, né? De que, historicamente, os vínculos entre mulheres, as conversas entre mulheres eram coisas proibidas, eram coisas passíveis de punição. Mas faz completo sentido quando a gente olha pro porquê de tudo isso, né? Porque para a sociedade patriarcal,
que quer manter as mulheres numa posição e deixá-las ali, evitar que elas, de alguma forma, ganhem consciência sobre o poder delas, sobre a capacidade delas. Uma das formas de evitar que elas cheguem nessa conclusão é isolando essas mulheres, né? Fazendo de tudo para que elas não se unam, para que elas não se fortaleçam entre si. Inclusive, outro exemplo que ela traz aqui, sabe quando uma mulher entra numa relação abusiva? E aí aquele parceiro abusivo, ele começa a tentar afastar essa mulher das suas amigas, da sua rede de apoio, porque ele sabe que se ela for falar das coisas que acontecem, se ela for desabafar com as outras mulheres vão nortear ela, vão dizer que isso não é legal, vão tentar dar poder a ela para ela, né, sair dessa situação, enfim, tomar decisões pensando mais em si mesma. E essa forma de punição, né, de punir as mulheres que se reúnem, que conversam, que se fortalecem entre si, essa punição ela foi se ajustando aos tempos e à sociedade, enquanto a sociedade foi evoluindo, né? Então, se a gente parar pra pensar, hoje em dia, as mulheres são punidas de outras formas e existem outras formas de tentar evitar com que essa união feminina aconteça. E uma das formas de coerção atual é nos fazer acreditar que mulheres não são confiáveis, que mulheres são difíceis, que mulheres são falsas, invejosas e por aí vai. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: Paloma, então você está dizendo que todas as mulheres do mundo são perfeitas, isentas de erros e maravilhosas? Não, gente, eu não estou falando isso. Mulheres são seres humanos e seres humanos existe aí de todo tipo e variedade, com seus diversos tipos de defeitos e de qualidades e de particularidades. Eu tô dizendo que a ideia de que todas as mulheres não são confiáveis, são falsas, são mentirosas, enfim, isso é que está errado. Mas aí você precisa avaliar dentro dos seus vínculos, dentro das pessoas com as quais você se relaciona, aquilo que é compatível com seus valores, com seus princípios, com o que faz sentido pra você. Não é porque a gente está aqui tentando desconstruir isso de que amizades femininas são falsas, que obrigatoriamente você vai ter que ser melhor amiga de todas as mulheres do mundo, tá? Então, é isso. Mas outra coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse capítulo do livro da Marcela é um trecho que ela fala de uma pesquisa da Universidade da Califórnia. E no trecho ela diz o seguinte, abre aspas: de acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, os laços emocionais existentes entre mulheres que são amigas verdadeiras e leais contribuem para uma redução dos riscos de doenças relacionadas à pressão arterial e ao colesterol. Segundo o estudo, quanto mais amigas tem uma mulher, maior é a possibilidade de que chegue à velhice sem problemas físicos e levando uma vida plena e saudável. Achei muito interessante esse estudo que a Marcela trouxe. E aí eu fui atrás desse estudo e encontrei o estudo. E aí eu vou trazer aqui para vocês, além do que ela trouxe, né, alguns trechos do estudo que eu achei bem interessante. Primeiro ponto. Em relação aos homens, as mulheres são muito mais propensas a buscar apoio de outras mulheres em situações de estresse, e isso faz com que elas tenham um maior fortalecimento e uma maior satisfação com esse suporte que elas recebem de outras mulheres. E, gente, quando a gente para analisar isso no nosso dia a dia, isso faz total sentido. Segundo o estudo, os homens, quando eles estão submetidos a alguma situação de estresse, eles têm uma resposta, né, de enfrentamento ao estresse muito mais voltada para luta ou fuga. Enquanto que as mulheres, elas estão muito mais propensas e movidas pela busca do apoio, pela busca de compartilhar aquilo, de compartilhar aquele estresse, aquela dor e de se sentirem apoiadas. E aí eu vou além. Eu vou relacionar com isso que a gente estava falando sobre a construção social. Porque, gente, a construção social, né, essa questão de gênero, ela afeta, óbvio, as mulheres, mas também afeta os homens. Porque, historicamente, socialmente, é esperado dos homens e é cobrado dos homens que os homens assumam essa postura mais agressiva, mais de luta mesmo, imbativa, a masculinidade tóxica, né?
que é cobrado dos homens que eles assumam essa posição mais rígida, mais fechada. E isso não é saudável para os homens, porque acaba criando esse estigma de que os homens não podem esboçar emoções, de que os homens não podem pedir ajuda. Enfim, aí acaba também fazendo, interferindo negativamente para a saúde mental masculina. E enquanto as mulheres, é cobrado das mulheres que as mulheres assumam mais essa posição de cuidado, de afetividade, de responsabilidade emocional dos outros. Então, vem a calhar que uma posição sustenta a outra. Enquanto o homem, ele é cobrado para se posicionar de uma forma mais imbatível, a mulher, ela é colocada nessa posição de cuidado. E eu acho também que dentro das relações, o cuidado feminino, das relações entre mulheres, o cuidado feminino acabou ocupando um lugar de proteção, de validação, de você se permitir acessar um lugar de vulnerabilidade e de fragilidade, sabendo que tem uma rede de mulheres para te amparar, para te sustentar, para te dar ali uma base segura para você ser você mesma, para você se abrir, se reconstruir. Quando eu estive no Brasil, nessa temporada aí que eu passei 2 meses lá, eu vivi um momento muito, muito, muito especial, que foi quando eu organizei um encontro terapêutico para mulheres, presencial, lá na minha cidade, Fortaleza, para a gente discutir sobre coragem e autoestima feminina. Mas como que tudo isso surgiu? Já fazia um tempo que eu estava pensando em investir mais, em grupos, em eventos presenciais. E aí eu aproveitei que eu estava esse tempo lá no Brasil e pensei, bem, por que não começar essa jornada aqui na minha cidade natal? E então, eu e uma amiga, a gente se reuniu e aí a gente montou um evento, um encontro terapêutico presencial para mulheres. E aí tivemos aula de yoga, tivemos um piquenique num parque e tivemos um bate-papo muito massa, baseado no livro Indomável, da Glennon Doyle. Inclusive, eu já recomendei ele aqui em alguns outros episódios. Ele é maravilhoso. Mas por que eu tô trazendo isso agora? Porque, gente, foi assim, surreal a potência desse encontro. 20 mulheres reunidas. E assim, muitas delas nem se conheciam. E a gente passou ali 2 horas, unidas, reunidas, onde a gente conseguiu falar de forma aberta sobre coragem, sobre autoestima, sobre mudanças, sobre inseguranças. Uma coisa que eu prestei muita atenção é que eu e a minha amiga, enquanto mediadoras, a gente lançava algumas perguntas, a gente lançava algumas reflexões e alguns starts, para a discussão acontecer. E aí as mulheres, de novo, a maioria ali nem se conhecia. Elas foram entrando na discussão, falando sobre algumas dores delas, algumas situações específicas que elas tinham passado, que elas precisavam exercitar a coragem, exercitar o enfrentamento. E aí uma coisa que também me chamou a atenção foi olhar para as outras mulheres do grupo enquanto alguma delas estava falando. Gente, era assim um estado de atenção plena, de interesse genuíno, de escuta ativa. Um grupo de 20 mulheres que nem se conheciam. Mas enquanto uma estava falando sobre uma dor, uma ferida, uma situação, enfim, uma reflexão, as outras estavam ali, amparando, validando, escutando, acolhendo. E aí elas iam compartilhando também situações semelhantes, iam compartilhando dores e insights que eram parecidos com as das outras mulheres, e não no sentido de comparação. Que eu acho que esse ponto aí também é muito importante da gente conversar. Ouvir outras mulheres enquanto elas falam de suas dores e se reconhecer nelas, compartilhar suas dores também, não é no sentido de comparação, de a minha dor é maior que a sua, eu fiz isso, você deveria fazer aquilo.
Não é no campo aí do quem sofre mais ou quem sofre menos, do conselho, sabe? É no sentido de exercitar a sua autocompaixão. Porque, vamos lá, faz sentido pra você que quando eu exercito a minha compaixão por outra mulher ou por outra pessoa, se essa pessoa passou por situações semelhantes ou carrega questões e necessidades semelhantes às minhas, faz sentido que eu desenvolva também a minha autocompaixão? Porque, poxa, se eu tô aqui exercitando as ferramentas para acolher alguém que passou por algo semelhante, consequentemente, eu começo a me perceber como digna desse acolhimento, digna dessa compaixão. Inclusive, um dos pilares da autocompaixão, de exercitar e fortalecer a autocompaixão, é você exercitar essa compaixão para fora. Por exemplo, você diria para a pessoa que você ama as mesmas coisas que você diz a si mesma? Você usaria esse tom martirizador e inferiorizador para a pessoa que você ama como você usa pra si mesma? E foi muito do que aconteceu nesse encontro, sabe? De exercitar a escutativa, de exercitar a compaixão, de exercitar o acolhimento, de trocar afeto. Gente, trocar afeto é algo tão revolucionário. Estar com outras mulheres, onde você se sinta validada, segura, ouvida, é um aprendizado muito vívido da autocompaixão. Porque ao acolher alguém, automaticamente eu também aprendo a me acolher. Você já parou pra pensar nisso? E outra coisa que é revolucionária entre vínculos femininos é o quanto a gente se transforma sob o olhar de uma amiga. Tipo assim, existe alguém que levante mais a sua autoestima do que uma amiga? Gente, eu queria que as minhas amigas conseguissem se enxergar através dos olhos que eu as vejo. Porque assim, as minhas amigas são muito maravilhosas. E não é porque elas são minhas amigas. É porque quando você tem amigas, né, próximas, você conhece a trajetória de vida delas. Você conhece algumas ali das barreiras que elas tiveram que enfrentar para chegar onde elas chegaram. E assim, ser mulher é difícil, ser mulher é muito difícil. É difícil chegar num ponto que você almeja chegar. Tem uma série de barreiras que vão dificultar o processo, vão dificultar o caminho. Construir uma autoestima saudável sendo mulher é difícil. Tomar decisões que envolvam se priorizar os seus limites é muito difícil. Então, não é só você que tem essa dificuldade. E não estou dizendo que os homens não têm dificuldade, tá? Mas eu estou falando dos processos femininos, processos do ser mulher. E aí, sugiro para você que você escute o episódio número 2, porque lá eu falo assim, bem detalhadamente, principalmente da vivência da mulher imigrante. Eu falo bem detalhadamente de quais barreiras aí que dificultam esse processo. Mas voltando ao olhar transformador de uma amiga. Eu lembro que quando eu estava nesse processo de imigração, né, saindo lá do Brasil e vindo para cá, que eu estava naquele processo de vender tudo, de encerrar ciclos. Eu lembro que teve um dia que eu estava meio na bad, que eu liguei para uma amiga minha e perguntei assim para ela: amiga, me relembra uma coisa aqui, me relembra por que eu tô fazendo tudo isso mesmo? Por que eu tô enfrentando tudo que eu tô enfrentando? Tipo assim, naquele momento eu precisei de uma amiga pra me relembrar quem eu era, o que eu queria na vida, os meus valores, os meus motivos, porque diante, né, da confusão emocional, eu tinha me perdido. E às vezes a gente esquece mesmo da gente, a gente se perde. A vida é muito complexa, tem muitas curvas. E nessas curvas a gente pode se perder. E foi uma amiga, aliás, uma não, várias, né? Mas nessa situação específica foi uma amiga que me relembrou. Me relembrou quem eu era, me relembrou quem eu queria ser, me relembrou o caminho que eu queria seguir. E aí eu te pergunto, você tem alguma amiga que você possa ligar pra ela e perguntar quem você é? Num momento assim de tempestade, num momento de tormenta,
Você tem alguém, alguma mulher, pode ser da sua família também. Você tem alguma mulher que possa te resgatar de um lugar profundo e escuro? Eu desejo do fundo do coração que você tenha. E se você não tiver, eu desejo do fundo do meu coração que você se abra para essa oportunidade. Oportunidade de construir vínculos verdadeiros e sólidos com outras mulheres. E aproveitando que eu tô falando de construir vínculos, eu acho que um ponto importante também de falar aqui é que quando a gente fala de autocuidado, né, a gente fala geralmente de autocuidado físico, mental, espiritual. Só que eu queria relembrar para vocês lá do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é o bem-estar biopsicossocial e espiritual e tantas coisas mais, mas tem o social ali no meio. Não é à toa, não. Cuidar de si mesma e cuidar da sua saúde também implica você cuidar das suas relações. Você buscar construir vínculos saudáveis. E fazer amizades, né, fortalecer a sua rede de apoio, não é algo que vai acontecer simplesmente do nada ou naturalmente. Não. Sinto muito te informar, mas fortalecer a sua rede de apoio é uma responsabilidade sua. Eu sei. Mais uma coisa a se fazer, né? Mas assim, vai precisar da sua iniciativa, da sua intenção. E às vezes vai precisar de coragem. Porque sim, fazer novos vínculos pode envolver o medo também. O medo de não ser aceita, o medo de desagradar. Mas a construção da sua rede de apoio feminina vai precisar de um lugar de prioridade na sua vida e na sua rotina. E pensando nisso, o que vocês acham de um passaporte terapêutico itinerante? O que é isso? Simplesmente encontros terapêuticos itinerantes, ou seja, pelo mundo, pra gente fazer em grupo isso aqui que eu tô fazendo. Refletir sobre a jornada imigrante. O que você acha? Se você se interessa, vai lá no meu Instagram, @psipalomacastro, que lá vai ter mais detalhado para você se inteirar sobre o assunto. Então é isso. Esse foi um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Compartilha aqui nos comentários como que esse episódio chegou até você e manda esse episódio para uma mulher que é muito importante para você, para ela ficar sabendo que ela faz muita diferença na sua vida. E se quiser me acompanhar lá no Instagram, no @psipalomacastro, lá eu compartilho muita coisa sobre saúde mental nessa jornada migrante e lá também tem um canal de transmissão onde a gente se reúne para fazer algumas trocas e reflexões sobre essa vida de mulher migrante. E compartilha esse podcast com quem mais precisar carimbar o passaporte terapêutico. Até a próxima!